E aí, bicho? Tranquilo? Então vamos continuar aqui na nossa cinemática, certo? Então na aula anterior a gente viu os conceitos de móvel, movimento e repouso e a ideia de referencial, certo? Para responder algumas perguntas sobre conceitos que não são absolutos, como os conceitos de movimento e repouso, tá? Nessa continuação aqui, então, eu vou trabalhar com os conceitos de ponto material e corpo extenso, certo? Que em algum momento eles vão se apresentar como relativos também. Então a gente vai voltar a falar sobre referencial aqui, tá? Bom, mas primeiro vamos elaborar a ideia aí de ponto material e corpo extenso, certo? Então pensa o seguinte, pensa que você está estudando, tentando analisar o movimento de um carro, certo? Um carro como esse que você está vendo aí, tá? E imagina agora que você está querendo calcular o momento ou o tempo que ele vai demorar para atravessar essa linha de chegada, né? Então vamos supor que ele participou de uma corrida e você quer calcular o tempo exato em que ele cruzou essa linha de chegada aqui, tá? Bom, você vai enfrentar um problema aí, certo? Qual vai ser esse problema? O problema é o seguinte, que tem diferença no momento em que a parte da frente do carro vai atravessar a linha de chegada e a parte de trás vai atravessar a linha de chegada, certo? A parte da frente evidentemente vai atravessar antes, tá? Isso porque você está trabalhando esse carro aqui, esse móvel aqui, como um corpo extenso, certo? Isso significa que as dimensões dele não são desprezíveis, certo? Elas importam. Então, isso vai te causar um certo problema, né? Como é que você vai responder a pergunta? Em que momento, em que exato momento o carro cruza a linha de chegada? Não tem como você responder com precisão, porque você não vai saber que seria a parte de trás, seria a parte da frente que vai atravessar. Então, o que a gente faz para poder trabalhar com mais facilidade o movimento na cinemática? A gente utiliza o móvel como um ponto material. Tá vendo aqui em cima? Ó? É um simples ponto sem dimensão nenhuma. Então, se eu adaptar esse meu móvel que tem dimensões, certo? Tem comprimento, tem altura, mas nesse caso o que me interessa é o comprimento. Se eu adaptar esse móvel e trabalhar com ele como um ponto material, certo? Vai ficar muito mais fácil de eu dizer em que momento que ele cruzou essa linha de chegada, certo? Porque o ponto, como ele não tem dimensões, ele vai cruzar ele todo de uma vez só a linha de chegada, certo? Então, na maioria dos casos, os exercícios de cinemática eles vão trabalhar o móvel como um ponto material. Você não vai precisar se preocupar, mas que comprimento que tem esse móvel, certo? Algumas exceções, principalmente quando os exercícios trabalham com trem. Eu já vi muito exercício de trem atravessando viaduto, em que o problema ele te dá o valor do comprimento do trem. Aí você tem que analisar a diferença entre a parte da frente do trem atravessando o viaduto e a parte de trás, certo? Mas, enfim, na maioria dos casos a gente vai usar o nosso móvel pensando nele como um ponto material, certo? Então, se o comprimento do seu móvel não for dado para você no exercício, saiba que você vai trabalhar com ele como um ponto material e não como um corpo extenso, certo? Então, os conceitos são muito simples, certo? De ponto material e corpo extenso, tá? A questão é, quando você for responder questões teóricas de ponto material e corpo extenso, você vai notar que eles também são conceitos relativos, assim como repouso e movimento, certo? Então a gente vai precisar de referencial, certo? Então eu vou repetir. Isso você vai ter que trabalhar com referencial para ponto material e corpo extenso apenas quando você estiver lidando com exercícios específicos sobre ponto material e corpo extenso, certo? Em exercícios de cinemática de uma maneira geral, você vai trabalhar como ponto material se o exercício não te passar as dimensões do móvel, ou como corpo extenso se passar as dimensões do móvel. E o referencial vai estar implícito, você não vai precisar ficar procurando o referencial, certo? Mas então vamos pensar agora nos dois conceitos como relativos, certo? Dependentes de um referencial. Vamos pensar num móvel aí, num barco, uma jangada, sei lá o nome desse negócio aqui, certo? Bom, de que maneira que esse barco
pode ser considerado um corpo, um ponto material, e de que maneira ele pode ser considerado um corpo extenso, certo? Então, de novo, se a pergunta for feita para você o seguinte, esse barco aqui, ele é um ponto material ou um corpo extenso? Você não pode responder essa pergunta sem usar um referencial, certo? Não pode. Se você disser esse barco é um corpo extenso, tá errado, tá? Então a resposta seria depende do referencial, certo? Então vamos pegar dois exemplos aqui agora para te demonstrar como esse barco pode ser considerado um ponto material e um corpo extenso, tá? Se eu tacar esse barco dentro de uma piscina, por exemplo, tá? Poderia ser uma represa ou um rio relativamente pequeno. Você pode notar que as dimensões do barco, elas não são desprezíveis perto das dimensões do seu referencial, certo? Se eu estou usando a piscina como referencial, eu vou ter que dizer que esse barco é um corpo extenso, certo? Você consegue ver as dimensões do barco, você consegue analisar as dimensões desse barco frente a esse referencial que é a piscina. Então as dimensões não são desprezíveis, o barco nesse caso é um corpo extenso, certo? Ou seja, a resposta nesse caso seria, em relação à piscina, o barco é um corpo extenso, certo? Mas se você usar como referencial o Oceano Atlântico, por exemplo, você pega aqui e observa o Oceano Atlântico como um todo, o barquinho aqui, eu ainda exagerei as dimensões do barco, só para você conseguir ver que ele está aqui, certo? Esse barco aqui, as dimensões dele são completamente desprezíveis, porque a imensidão do oceano, ela é absolutamente, infinitamente maior do que as dimensões do seu barco. Então, a resposta nesse caso seria, em relação ao oceano, o barco é um ponto material, certo? Então, também é simples quando você trata ponto material e corpo extenso como conceitos relativos, né? Um outro exemplo aqui que me ocorreu agora, por exemplo, um carro. Se você usar como referencial um quarteirão ou um pedaço de uma rua ou até um viaduto, um carro é um corpo extenso. As dimensões dele não são desprezíveis perto desses referenciais. Agora, se você pegar uma rodovia, em relação à rodovia, o carro ele é um ponto material. As dimensões do carro são absolutamente desprezíveis perto das dimensões de uma rodovia inteira, certo? Então tá aí, ponto material e corpo extenso, certo? São também conceitos relativos, tá? Então precisa de um referencial. É isso, tá? Não esquece, apostilas, link na descrição. As apostilas são gratuitas, você pode entrar no site, cujo link está na descrição, cadastrar seu e-mail, receber sua senha para poder abrir e baixar as apostilas, aí você faz o que você quiser, tá? E também na descrição você vai encontrar o link para o ciclo de provas da BEMUS Física, certo? Dá uma olhada lá, compensa assinar para você se preparar para o vestibular ou para o seu ano letivo, qualquer coisa que você vai enfrentar, certo? Bom, é isso, lacrei.